Oi! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, gente. Se você é novo por aqui, muito prazer. Meu nome é Ingrid Malrin, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Antes da gente ir pro vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para assim que eu postar um vídeo chegar até vocês. E agora o YouTube também tem um botãozinho de hypar, então ajuda bastante para o meu vídeo chegar para outras pessoas. E também, gente, na descrição do vídeo tem alguns links. Eu tenho um projeto no Catarse, então o link tá na descrição do vídeo, o link das minhas redes sociais, Instagram. Eu tenho 2 TikToks e o Scooby também estão na descrição do vídeo, certo? E o link das minhas parceiras, que é a Amazon e a Fruto Proibido. Na Amazon, gente, vocês comprando usando o meu link, vocês não vão pagar nada mais por isso, mas eu ganho uma pequena porcentagem. E na Fruto Proibido, a gente tem um cupom de 10% de desconto para vocês comprarem livrinhos por lá, tá, gente? Vai ficar aqui e também tá na descrição do vídeo. Também tem o link da minha wishlist da Amazon, caso vocês queiram me dar algum presente, né? Então, minha wishlist fica na descrição. E próximo mês, em julho, é meu aniversário, dia 19. Então, é isso, recado dado. Vamos pro vídeo, gente. E hoje é o segundo dia de vlog, né, que eu tô fazendo vlogs diários, tentando, né, pelo menos, espero que dê tudo certo em relação a isso. E já são, gente, 7h46 da manhã. E agora eu preciso fazer algumas coisas antes de realmente começar os estudos. Eu vou começar me organizando no meu planner, obviamente. O meu planner, ele é do Caderno Inteligente, tá, gente? Eu adoro as coisas do Caderno Inteligente. São um pouquinho salgados os valores, mas eu adoro, eu sou apaixonada. E aí, hoje é dia 30, né, gente? Terça-feira. Eu falei pra vocês que hoje é 30? Acho que não, né? Não sei. Enfim, mas hoje é dia 30, terça-feira. E aí, eu vou aqui organizar primeiro. Tem algumas coisas que eu quero fazer hoje. A primeira que eu queria fazer, realmente, é terminar de editar o vlog de Meio Sangue, né, da leitura do livro Meio Sangue, pra postar pra vocês já. Então, já vai sair esse vídeo de Meio Sangue, se Deus quiser. Falta só uma partezinha pra eu terminar de editar. E falta eu tirar a foto da thumb e também editar, né, a foto da thumb. Que é o que eu quero fazer agora, pela parte da manhã. Quero começar com isso, terminando de editar esse vídeo, né, esse vlog de leitura, pra poder já subir pro YouTube e já postar pra vocês. E aí, após isso, eu pretendo, acho que, resolver algumas questões do conteúdo de ontem. Talvez eu vou ver, né, se tem naquele meu caderno de questões que eu mostrei pra vocês ontem. Gente, se vocês não assistiram o vlog, assistam, tá? O vlog de estudos, né, do primeiro dia, que vai sair hoje, né, na terça-feira. Mas quando esse vlog sair, que vai ser amanhã na quarta, vocês já vão ter assistido, né? Que eu mostrei esse cadernão aqui que eu tenho da Vício de uma Estudante. Ele é mais antigo, gente, ele é de 2023, esse caderno. Mas ele tem algumas questões aqui e algumas que eu não resolvi na época de 2023, né? Eu não resolvi todas as questões. Porém, tem alguns temas que eu resolvi as questões. Eu não sei se esse tema em específico que eu estudei ontem, eu resolvi. Então, eu vou dar uma olhada aqui, que é a primeira coisa que eu pretendo fazer, tá? E depois é que a gente vai ver quais os conteúdos que eu pretendo estudar hoje. Como eu falei no vlog passado, eu tô num momento, né, que eu tava muito desanimada. Então, eu tô com alguns conteúdos atrasados em relação a esse meu estudo da OAB 47, né? Do curso da Vício de um Estudante. Então, eu quero muito tentar colocar esses conteúdos em dias, né? Então, vai ser uma batalha ali um pouco complicada, mas a gente vai vencer se Deus quiser. E aí, gente, além de estudar, eu tenho também que editar o vlog de ontem, né? Esse vlog de estudos e postar pra vocês também no canal. Mas eu creio que ele vai sair, pretendo, né? Que ele saia lá para as 6 horas da noite, esse vlog de estudos, certo? E eu queria muito também ler, gente, hoje. Eu tô, acho que praticamente quase um mês sem ler, né? Tô há muitos dias, porque como eu falei pra vocês, eu tô muito sem ânimo, né, de fazer nada, até de ler, que eu não tava com ânimo.
Então, realmente, eu não tava fazendo nada. E agora eu quero tentar voltar, me obrigar a voltar e tudo mais. Então, eu quero também ler. É isso. Basicamente, é isso que eu quero fazer hoje, né? Eu vou passar isso para meu planner agora, para ficar todo organizadinho aqui e eu ir acompanhando no decorrer do dia as coisas que eu vou fazendo. E também eu vou falando aqui com vocês sobre, certo? Tá? E aí eu venho atualizando aqui vocês, certo, gente? Beijo. Gente, aparecendo aqui, gente, já são 10h23. E eu falei pra vocês que, ai, rapidinho, eu edito e tudo mais, e posto. Gente, foi rápido até. Mais ou menos. Mas, aconteceu um problema com o meu editor de vídeo. Que eu edito no CapCut. E aí, a thumb, eu também edito no CapCut, né? E aí, gente, eu quebrei meu crânio. Nossa, mas eu quebrei meu crânio. Porque não tava deixando eu editar a foto da thumb do vídeo. Não tava. Porque transformava a minha foto em vídeo. Cara, aí você vai dizer, Ingrid, deve ser porque é a versão paga. Gente, a minha é a versão paga do CapCut. Porque eles começaram com um negócio de... porque agora você só pode editar 4 vídeos no mês, não pode editar mais que isso. Aí botou um monte de coisa que você não conseguia usar, né? Um monte de ferramenta que você não conseguia usar porque não era mais pago. Porque essas ferramentas só poderiam usar se fosse pago. Aí, tô lá e pago esta bendita desse CapCut pra agora eu não conseguir editar um vídeo. Ou editar uma foto. Gente, juro pra vocês, quebrei o meu crânio e não sei o que foi que aconteceu. Atualizou hoje, eu não sei se foi essa atualização que removeu. Aí eles colocaram um aplicativo lá no... Você entra no App Store, aí tem tipo uma sugestão, não sei se é sugestão, alguma coisa assim, que tem lá um aplicativo que parece ser dos mesmos de CapCut, que é para edição de foto. Eu disse, não é possível que eles fizeram um aplicativo novo só para editar foto, sendo que o CapCut já fazia isso. Aí eu baixei esse aplicativo para ver se tinha a letra, a fonte que eu uso para fazer essa thumb, para ficar igual às outras thumbs, né? A fonte, né, que eu boto na imagem o nome vlog de leitura ou unboxing, eu coloco na imagenzinha da thumb. Só que também não tem a mesma fonte que eu usava no CapCut para editar, não tem. Achei uma um pouco parecida, que eu achei bonitinha, e usei ela. Mas eu tô muito chateada com isso do CapCut. Eu não sei se foi um bug por conta da atualização, se vai voltar, eu não sei. Sei que eu realmente tava até agora tentando quebrar minha cabeça, procurando a fonte que eu uso. Nossa, gente, fiquei chateada, de verdade. Fiquei muito chateada. O vídeo já até terminou de carregar aqui. Só tá fazendo a verificação de coisas, se tem algum conteúdo, né? Que ele faz a verificação para colocar como para eu receber, né? Ai, gente, e não fiz nada de estudo até agora. Eu não fiz as questões que eu disse que eu tenho que fazer. Eu não estudei ainda. Eu não fiz nada ainda relacionado aos estudos. Aqui, pelo que eu tô vendo, né? Agora falando de estudo, né, gente? Tô aqui com o cadernão de questões. Porque eu disse pra vocês que eu queria resolver questões do conteúdo que a gente estudou ontem, né? Já fiz, gente. Todas. Ai, gente, nem vai dar. Ai, gente, realmente eu precisaria era de um caderno desse novo, de questões. Não, responde todas. Não adianta. Nem vou me iludir com esse livro, gente, porque pelo visto eu já fiz a maioria das questões aqui. Pode ter sido algum conteúdo ou outro que eu não tenha feito as questões, mas a maioria eu fiz. Então, não vai me adiantar muito. Peguei de otária que eu sou esse caderno. Porque eu imaginei que aqui eu não tinha feito as questões, mas fiz. Ou seja, eu teria que ter um caderno novo desses. Eu vou abrir aqui o coisa e a gente vai estudar mesmo
conteúdos de hoje, né? Vou ver quais eu vou estudar hoje, porque, né, ainda tô nessa de atualizar meu estudo. Na primeira semana, tem um atrasado, né? Lá na primeira semana do curso, que é tributário. Só não sei se eu tô com saco pra tributário hoje, sabe, gente? Por conta desse negócio eu fiquei chata. Não. Mas enfim. Eu vou começar com ética, que é um conteúdo lá da segunda semana. Vou estudar ética e aí depois a gente vê em relação a tributário. Peraí, deixa eu baixar o conteúdo e eu apareço aqui. Voltei. Gente, baixei os 2 temas de ética pra gente estudar. O primeiro é atividades da advocacia e mandato judicial e o segundo é inscrição na OAB. Eu acho 2 temas tranquilos e legais. E, enfim, ética é a cadeira, gente, que tem mais questões, que são 8. Isso é 8 questões de ética. Então, assim, é muito importante a gente tentar gabaritar ética. É muito, muito importante, porque aí nós já temos 8 questões garantidas. Já são 10h53. Demorei um pouquinho, porque enquanto eu tava baixando aqui os resumos pra passar pro Goods Notes, que é onde eu estudo, né? Eu já falei isso pra vocês no vlog de ontem. Eu aproveitei que o vídeo no YouTube já tinha carregado, então eu fui liberar ele no YouTube. Aqui no YouTube. Eu dizendo lá no YouTube, como se eu estivesse conversando com vocês. Por onde? Se não é aqui no YouTube. Enfim, liberei ele aqui no YouTube. E aproveitei, e antes de começar os estudos, pra não ter que parar o estudo pra divulgar, eu aproveitei antes de eu começar os estudos e fui divulgar. Então, eu divulguei em todas as redes sociais. WhatsApp, Instagram, Trends, e X, e Facebook, que eu nem uso o Facebook, mas eu posto minhas coisinhas lá do YouTube, mas assim, eu mesma ficar usando o Facebook eu não uso mais, né? 11 da manhã vai dar, e agora que eu estou começando a estudar. Olha que maravilha. Mas é isso. O primeiro conteúdo, gente, de ética, que é atividades da advocacia e mandato judicial. Ai, que soro. Olha, o abrimento de boca. Tem 8 páginas apenas, o resumo, né? Aí vamos fazer estilo a gente fez no vlog passado. Eu vou ler minhas 8 paginazinhas aqui. 8 não, 9 na verdade. As 9 paginazinhas aqui de conteúdo. Posso fazer pra vocês aquela partezinha explicando e tudo mais. E depois eu vou pra resolução de questões deste tema aqui no site da Vício de uma Estudante. E depois nós iremos para o próximo tema de ética, que é inscrição na OAB, que tem apenas 8 páginas. Então, são 2 conteúdos curtinhos aí. E aí eu faço do mesmo jeito para vocês, leio minhas paginazinhas, venho aqui e explico para vocês. E depois vou para resolução de questões aqui no site da Vício de um Estudante. É isso, gente. Vamos agora ler o resumo e depois a gente conversa sobre. Ai, gente, bora lá. Ai, senhor. Finalizei agora o primeiro resumo, né? E aqui, gente, é uma parte um pouco burocráticazinha. E é fácil, mas, enfim, não tem, assim, muita explicação, sabe? Nós temos as funções privativas do advogado, que é aquilo que somente o advogado pode fazer, né? Uma pessoa sozinha não pode, se não tiver o advogado. Temos a postulação
do órgão PJ e juizados especiais, tá? Aqui, gente, tem alguns casos em que não será necessário o advogado para que aconteça. E que é em relação a alguns processos, não é necessário, em alguns casos, o advogado para dar início a esse processo. E a gente tem um exemplo muito comum, que é o habeas corpus. Você não precisa de um advogado para fazer o habeas corpus, né? E aí nós temos algumas outras exceções, como a instância inicial da Justiça do Trabalho, e também juizados especiais, se a causa for até 20 salários mínimos, que vai ser na Justiça Estadual, e até 60 salários mínimos, que vai ser na Justiça Federal. Nossa, gente, minha garganta tá ruinzinha dos gritos que eu dei ontem, né, no jogo. Aí a garganta ficou ruim. E aí fala um pouco sobre a consultoria, a assessoria e a direção judicial, que a direção jurídica, que é algo muito tranquilo, não tem muito aqui o que falar sobre. Aí aqui, gente, nós temos um ponto onde o advogado, ele não pode fazer, que o advogado, ele não pode, gente, fazer uma divulgação do seu trabalho juntamente com alguma outra função. Então, você pode ser advogado e você pode ter uma lojinha, entendeu? Mas você não pode divulgar a lojinha e o seu trabalho como advogado no mesmo vídeo ou no mesmo banner, no mesmo outdoor. Não pode, entendeu? Ou você divulga num banner, no outdoor, o seu trabalho de advogado, em outro, a sua loja, ou você não divulga, porque se você for divulgar os dois juntos, não pode. Então, assim, gente, são coisinhas mais burocráticas, porém simples, certo? Aí nós temos, gente, atos nulos, que aí podem ser praticados por pessoas que não é inscrita na OAB, por um advogado que está impedido, um advogado que está suspenso, um advogado que pode estar licenciado e um advogado que exerce uma função incompatível com a profissão de advogado, certo? E o mandato judicial, gente, é um instrumento, certo, que permite que a parte ela seja legalmente representada por um advogado. Temos, gente, a renúncia do advogado e a revogação. São duas coisinhas que tem ali seus pontinhos, senão você se confunde. Na renúncia, é quando um advogado não quer mais trabalhar com aquele caso, com aquele cliente, e ele tem que notificar ao cliente. E aqui é um ato unilateral. E aqui não precisa que o cliente aceite a minha renúncia, certo? Porém, eu preciso informar a ele que eu estou renunciando e eu preciso informar também ao juízo do caso que eu estou renunciando a esse caso, certo? E aqui, gente, vai ter um prazo de 10 dias. Então, eu vou continuar por 10 dias, né, que é um prazo prévio, com aquele cliente até ele encontrar um novo advogado para o caso. Eu só não cumpro esses 10 dias se o cliente já tiver um advogado, entendeu? Mas caso ele não tenha, eu cumpro esses 10 dias, que é justamente para o cliente se organizar, se programar, procurar um novo advogado para ficar com a causa, certo? E tem a revogação, né, a revogação do mandato, que aqui é quando o cliente não quer mais. E aqui é quando tem a revogação do vínculo, certo, gente? É um encerramento desse vínculo de advogado e cliente. E vai ser, como eu falei para vocês, a iniciativa do cliente de não querer mais. Então, é direito dele de não querer. Também é um ato unilateral e aqui não desobriga o pagamento de verbas rescisórias e os honorários contratuais, tá certo? Então, é basicamente isso em relação a esse assunto. Falei pra vocês, gente. Ética é um assunto bom, é um assunto... aliás, tem seus assuntos bons e tem seus assuntos chatinhos, né? Essa parte, assim, meio burocráticazinha
é chatinha, mas são pequenos detalhes que você tem que se atentar para você não errar numa questão, sabe? Então, eu agora vou responder as questões e depois é que eu vou para o próximo tema. Já são 11h31, tá certo, gente? Então, vamos ver aqui que horas eu termino de responder essas questões pra eu falar pra vocês se eu dou a pausa pra almoçar ou se eu vou pro outro conteúdo, que o outro conteúdo eu gosto mais, que é a inscrição na OAB, eu acho mais tranquilo. Prontinho, gente, vamos para o último temazinho de hoje, que é inscrições na OAB. Vou estudar esse tema que falta, que é o de ética. Vou ler ele, o resumo, fazer as questões e tal. E aí eu vou fazer a pausa do almoço e descansar um pouquinho, né? Que a gente também é filha de Deus, porque eu tô há muito tempo com o olho na tela, gente. Eu falei pra vocês ontem, né? Esse óculos meu é horroroso. Nossa, que óculos horroroso, gente. Parece que eu tô sem óculos, sabe? De tão ruim que a minha vista fica. Aí, eu vou dar um descanso, assistir um pouquinho pra a cabecinha ficar mais tranquilo, mais leve. E aí, a gente dá uma olhada se a gente volta e estuda mais 2 temas, né? Ou se a gente continua amanhã, não sei. Vamos vendo, eu vou falando com vocês, tá, gente? Não se preocupem. Se eu for estudar mais alguma coisa hoje, eu apareço e a gente estuda. E se realmente esse daqui for o último tema, eu apareço para falar para vocês. Olha, pessoal, esse foi o último tema, realmente. E aí, amanhã a gente vem com mais. E, gente, lembre-se, às vezes a gente também tem que entender nossos limites do nosso corpo, tá? Da nossa mente, da nossa cabeça. Por mais que a gente queira, sei lá, passar 10 horas às vezes estudando, eu sei que tá com conteúdo atrasado, eu sei que eu preciso colocar ele em dia, mas tem dia que a gente vai estar bem, vai conseguir colocar eles todos em dias, né? Pegar mais de um conteúdo para colocar em dia, e tem dia que a gente não vai estar bem. E eu tô no meu processo, né? Como eu falei pra vocês, eu tô com um desânimo muito grande, eu não sei se é falta de vitamina, eu não sei se é psicologicamente, né, falando, e precisaria trabalhar com a psicóloga. Eu não sei o que ainda tenho, né, porque eu tô com esse desânimo, mas eu tô, entendeu? E eu tô tentando, de verdade, não deixar esse desânimo me consumir como eu tava deixando nos outros dias, e por isso que eu tô com conteúdo atrasado, tá? Eu realmente não quero me entregar pra esse desânimo. Então, eu de coração tô tentando, sabe? Mas a gente tem que saber nossos limites também. É como eu tava falando, não tem como... Eu tava falando com uma amiga minha. Não tem como a gente abraçar o mundo com as mãos, certo? E aos pouquinhos vai dar tudo certo, tá bom? E é sobre isso, gente. Nem tudo é perfeito, sabe? Nossa vida não é perfeita, nossa rotina não é perfeita, por mais que a gente queira que fosse. Nossa, eu queria muito que fosse, meus estudos fosse perfeitinho, fosse maravilhoso, mas não é. Tem dias bons e tem dias ruins, tem dia que eu vou conseguir estudar uma porrada de conteúdo e tem dia que eu não vou conseguir estudar uma porrada de conteúdo. E tá tudo bem, gente, sabe? Apareço já aqui, quando eu tiver terminado esse tema, né? Aí eu apareço. Ai, amores, apareceram aqui. Já são 12h25 da manhã. E eu terminei agora. Eu já li e já fiz as questões, tá, gente? O do tema lá de inscrições na OAB. Gente, esse é muito tranquilo. Porque aqui só vai falar o que é que você tem que ter pra se inscrever na OAB, pra ter a carteira de advogado, etc, né? E aí, para você se inscrever nos quadros da OAB, você precisa ter capacidade civil, precisa estar graduado em Direito, título de eleitor, precisa passar também no exame da ordem, quitação no serviço militar, né, para os homens, principalmente, né, e também precisa ausência de incompatibilidades, idoneidade moral, onde você precisa ter uma boa reputação, respeito pelas leis, pela ética. E aí você também vai prestar serviço perante o conselho,
certo? Coisinhas assim, basiquinhas. Aqui também fala sobre o estrangeiro, se o estrangeiro pode ou não advogar no Brasil. E ele pode, gente, né? Se ele for formado, né, o estrangeiro é formado em direito lá fora, ele pode vir sim para o Brasil e pode advogar. Tem que ter a revalidação, né, da sua graduação. E também vai precisar passar no exame da ordem para poder advogar aqui no Brasil, mesmo que ele seja estrangeiro, tá certo, gente? Fala sobre o defensor público. O defensor público, ele não precisa ter a inscrição não precisa ter a inscrição nos quadros da OAB, tá certo? Defensor público. Aí tem em relação a inscrição do advogado depois de nos quadros da OAB, depois de passar no exame de ordem, que ele vai ter que se inscrever, gente, nos quadros da OAB do estado em que ele vai residir, entendeu? Então, o meu estado é o Ceará, então eu tenho que me inscrever. Se eu vou continuar morando no Ceará, eu tenho que me inscrever nos quadros da OAB do estado do Ceará, certo? Eu posso advogar para outros estados, desde que não atinja mais de 5 causas por ano, certo? Caso atinja mais de 5 causas por ano, aí eu vou ter que fazer a inscrição suplementar, certo? Aí a gente tem a inscrição por transferência, gente, que é caso eu tô no estado do Ceará, mas eu quero ir morar em outro estado, ou seja, quero ir morar lá em São Paulo. Aí eu vou fazer a transferência, né, a inscrição por transferência do meu estado do Ceará para o de São Paulo, porque eu tô indo residir lá em São Paulo, certo? Aí nós temos o cancelamento e o licenciamento da inscrição nos quadros da OAB. O cancelamento é a exclusão definitiva do advogado nos quadros da OAB. E aí pode se dar por alguns motivos. O desligamento da ordem, a morte, a perda de alguns dos requisitos que foi solicitado para inscrição no quadro da ordem, né, que eu falei lá no começo para vocês. Recebimento de penalidades, né, de exclusão, e aqui tem que ser feito de ofício, o cancelamento, certo? E também atividades que são incompatíveis com o direito, né, com a advocacia, não com o direito, né, mas com a advocacia, gente. Com o cancelamento, a pessoa pode voltar a advogar? Pode sim, gente, ela pode sim voltar a advogar, e aqui ela vai ter que pedir, né, vai ter que requerer uma nova inscrição, certo, nos quadros da OAB, e aí ela vai ganhar um novo númerozinho de advocacia, sabe? Porque no cancelamento ela perde o anterior. E aí tem um licenciamento. O licenciamento, gente, da inscrição, ele é só algo temporário, não é algo definitivo. É temporário, certo? Ou seja, coisas que vão passar e eu sei que vão passar. Por exemplo, eu tenho um motivo justificado e aí eu mesma vou fazer o requerimento para o licenciamento da inscrição. Ou eu posso passar a exercer uma profissão de caráter temporário, como eu falei para vocês, tem que ser temporário, que seja incompatível com a advocacia. E aí eu posso requerer o licenciamento também. Se eu também sofrer de alguma doença mental, mas que seja considerada curável, eu também posso pedir aí, requerer o licenciamento. E aí, nesse caso, gente, quando passar esse tempo, né, esse tempo temporário aí do licenciamento, da doença ou do que tem acontecido, eu posso voltar para os quadros da OAB, mas eu não preciso pedir uma inscrição nova. Eu vou continuar com a mesma inscrição, com o mesmo número, certo? Aí, gente, nós falamos também sobre o estágio profissional, né, o estagiário. O estagiário, gente, você pode começar a estagiar nos 2 últimos anos ali do seu curso de Direito, inscrito nos quadros da OAB de onde está a sua faculdade. E aí, esse estágio profissional, gente, é até 2 anos, prorrogável, pode, né, prorrogar por mais 1 ano, certo? Ingrid, eu me formei já em Direito, só que na época eu não consegui o estágio profissional, mas agora eu também não passei ainda no exame da ordem. Me surgiu aí
um escritório de advocacia me oferecer um estágio profissional. Posso? Ou só estudante que pode ter um estágio profissional? Não, gente. Não é só estudante que pode ter estágio profissional, não. Se você já for formado, mas ainda não passou no exame da ordem, você pode sim ter o estágio profissional, certo? Mas naquele mesmo esquema. Inscrito no quadro da OAB. O escritório também tem que estar escrito bem direitinho. O estagiário, ele pode ser colocado como teletrabalho, né? O trabalho remoto, certo? Foi aí algo que foi colocado também para o estagiário. E é isso. É basicamente isso relacionado a inscrições no quadro da OAB, gente. Aí agora, né, que eu já fiz as questões. Fiz 10 questões, acertei, certo? As 10. Meu Deus, Mike. Fiz as 10 questões e acertei as 10. Aí agora eu vou fazer minha pausazinha para o meu almoço, certo? Vou almoçar agora. E aí, gente, vou dar uma descansada, como eu falei para vocês. E aí a gente vê se eu vou estudar mais 2 temas hoje ou se não, certo? Então é isso, certo? Deixa eu ir lá comer que tá me dando fome. E aí qualquer coisa eu atualizo vocês, gente. Beijo. Oi, vlog. Gente, eu voltei. São agora 3h18 da tarde, né? Continua o mesmo dia, tá, gente? Terça-feira, dia 30 de junho, e etc. Mas eu dei uma descansada, porque, enfim, gente, eu não dormi direito essa noite. Mas eu tirei foto da thumb do estúdio vlog que vai sair hoje, né? Que era o de ontem. Não gostei das fotos, gente. Não gostei, mas eu não sei que tipo de foto tirar, assim, pra estúdio vlog. Então, complicado, mas eu não gostei, não. Sem contar que tem que tirar desse ângulo direito. E eu me acho horrível nesse ângulo direito. Eu gosto do ângulo esquerdo, mas eu tenho uma caralha de uma escrivania minúscula. Minúscula. Aí não tem lugar aqui pra esquerda pra eu poder colocar a câmera no lado que eu acho mais bonita. Aí eu fico parecendo Olha, não gosto, detesto me gravando pelo lado esquerdo. Mas fazer o quê, né? Fazer o quê se eu não tenho uma escrivania digna para mim? Ai, gente, olha. Eu vou editar o estúdio vlog já já. Eu queria estudar antes, né? O outro tema que eu falei pra vocês que eu iria estudar. Acho que eu vou estudar ética mesmo. O dia de ética hoje. Vou baixar os 2 temas. Peraí. Prontinho, gente. Baixei os outros 2 temas de ética para estudar. Direitos e prerrogativas dos advogados e sociedade de advogados e advogado empregado. O direitos e prerrogativas dos advogados, gente, são 11 páginas. E o sociedade de advogado e advogado empregado são 8 páginas. Também não é muito conteúdo, não. Então, eu vou fazer igual eu faço, né? Ler o tema e resolver as questões. E aí é isso. Volto já aqui pra falar com vocês. Gente, acabei de ler o resumo. Agora é 3h42 de direitos e prerrogativas do advogado. Aqui, gente, nós vamos falar um pouco do advogado na parte do que é de sua competência, digamos assim. E aí agora eu vou fazer as questões e depois a gente vai pro próximo tema, porque já é 4h04 e eu ainda tenho que editar esse vídeo. Esse não, o de ontem.
voltei. 4h25 agora. E eu... Ai, meu cachorro, gente. Eu acabei de ler o outro resumo, tá? Não é pra vocês verem, não. Ó. Acabei de ler que é o da sociedade... Ó, aqui. Da Sociedade de Advogados e o Advogado Empregado. Gente, aqui foi muito tranquilinho, muito de boinha. Fala só sobre um advogado que quer fazer uma sociedade com outros advogados, né? Então, sócio. Aí vai falar se na mesma... Você já é sócio de uma sociedade de advogados em uma seccional, né? Da OAB. E aí você também recebe outra proposta de também se tornar sócio de outra sociedade de advogados. Aí vai falar que não pode, porque não pode ser sócio de duas sociedades de advogados ao mesmo tempo, da mesma seccional. Enfim, aí fala sobre os tipos de sociedade, que tem a sociedade simples e a sociedade unipessoal. Aqui eu tô passando muito rápido, gente, porque... Eu acho que esse vlog já tá muito longo, sabe? E ainda tenho que ler os artigos, né? Principalmente o artigo 7º do Estatuto. E aí eu tô passando muito rápido, tá? E fala também sobre o advogado empregado. Se pode acontecer de ter um contrato de emprego com um advogado, né? E pode, gente, um advogado pode ser contratado, né? Normalmente. Mas vai ter algumas questões, né, gente? Por exemplo, as horas diárias do advogado não pode passar de 8 horas diárias no dia e totalizando na semana 40 horas semanais. Então, tem alguns requisitozinhos aqui. Agora eu vou fazer as 10 questões, né, sobre esse conteúdo. E depois eu vou editar o vlog de ontem, para sair às 6 horas, porque já é 4h27. Então, eu tenho aí... É um pouquinho mais de 1 hora, mas eu não sei que horas eu termino de responder aqui as questões, né? E aí eu venho aqui já falar com vocês. Deixa eu só responder essas questões. Voltei, gente. Meu ventilador tá ligado? Eu espero que não tenha barulho aqui. Mas só pra dizer que são 4h37 agora. Fiz as questões. E agora eu vou editar o vídeo, certo? Ai, coceira no olho. Que eu tenho aí 1h30 pra editar. Ai... E subir pro canal, pra sair às 6. Então, bora correr contra o tempo. Eu ainda tenho que passar os vídeos do meu celular para o iPad, pra poder fazer a edição do vídeo. Então, vou fazer isso. Não vou finalizar agora aqui o vlog, porque eu ainda pretendo ler com vocês os artigos de ética, né? Eu finalizo quando realmente eu já tiver finalizado tudo dos meus estudos hoje. E aí eu mostro a hora pra vocês que eu finalizei. Tá certo, gente? Então deixa eu ir lá editar. Eu só passei pra avisar mesmo a vocês que eu tinha terminado de resolver as questões. E agora eu vou editar o primeiro study vlog do canal, que é referente a dia 29/6, né, que foi ontem, segunda-feira. E eu espero que vocês gostem muito. E é isso, gente, bora lá. Oi, gente, aparecendo. Hoje é dia 1º, tá, já de julho. E eu só apareci aqui pra finalizar o vlog que eu não finalizei ontem, né, gente? Foi uma loucura. Eu acabei terminando de editar o vídeo, já era um pouquinho tarde. Quando eu terminei de editar, já era 6 e tanto. Aí, eu tinha que ir na farmácia, porque eu tinha que comprar meu anticoncepcional. Ai, gente, eu tô com minha alergia atacada desde ontem. E aí, tive que ir na farmácia. Aí, deixei o vídeo baixando. Aí, fui na farmácia, demorou que só a peste lá. Quando eu cheguei em casa, o vídeo não tava baixando, tava dando um erro. Mas, gente, demorou horrores. Aí foi quando eu subi o vídeo pro canal. Aí foi sair, já era mais de 10 horas da noite. Acho que eram umas 10h30 quando realmente o vídeo saiu no canal. Pensa numa raiva. Aí eu não li. A lei ontem. Então, vou ficando por aqui, tá, gente? Porque agora eu vou começar o study vlog de hoje.
né? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, certo? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para assim que eu postar no vídeo chegar até vocês, certo? Tem aí na descrição do vídeo todos os links das minhas redes sociais, Instagram, TikTok, Scooby. Tem o link do Catarse, se vocês puderem dar uma olhadinha no Catarse. São 3 planos que tem lá, né? Você pode gostar de um deles. Tem aí o link das minhas parceiras, que é a Amazon e a Fruto Proibido. Na Fruto Proibido a gente tem um cupom de desconto. Eu tava dizendo, gente, que era Malren Books 10, mas é Malren Fruto 10. Pra vocês terem 10% de desconto, tá? E na Amazon vocês podem comprar qualquer coisa usando o meu link. Vocês não vão pagar nada mais por isso, mas eu ganho uma pequena porcentagem. Certo, gente? E também tem um link da minha wishlist da Amazon, caso vocês queiram me dar um presente, porque entramos no mês do meu aniversário, que é dia 19 de julho. Certo, gente? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!